Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus Cristo vos sejam abundantemente multiplicadas. Nós vamos iniciar uma série de exposições sobre o conceito calvinista de cultura. Na realidade, são duas mensagens. Esta é a primeira mensagem e nós teremos ainda, e será postada aqui no nosso canal, uma segunda mensagem sobre o conceito calvinista de cultura. Nesta primeira mensagem, nós vamos fazer uma abordagem de conceito de cultura. Veremos também uma abordagem conceitual do ponto de vista da antropologia, também relacionado à cultura. Veremos ainda um pouco sobre o conceito de etnocentrismo, relacionando também a teologia, nesse caso aqui, a teologia reformada. Veremos um pouco, e de uma visão muito panorâmica, a criação da Academia de Genebra por João Calvino. E por fim, então, uma abordagem à graça comum e os frutos da graça comum. Para isso eu quero iniciar falando para você que trata-se apenas de uma pesquisa. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento acerca do conceito calvinista de cultura, eu lhes apresento aqui algumas literaturas utilizadas nessa pesquisa. Obviamente que existem outras, mas a base daquilo que nós vamos expor aqui você pode encontrar nesse livro da editora Cultura Cristã, o conceito calvinista de cultura, do Henry Van Til, está aqui. Um segundo livro que você pode também comprar, se você não tiver, ou procurar, também da editora Cultura Cristã, é O Cristão e a Cultura, Nem Separatismo, Nem Mundanismo, do Michael Horton. E por fim, você pode também aprofundar a sua pesquisa aí, através desse livro que está na sua 25ª reimpressão, do Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico, esse da editora Zahar. Então, são esses livros. Obviamente que a base de tudo que temos apresentado aqui no nosso canal é a Santa e Bendita Escritura, o livro de Deus, palavra inspirada, autoritativa, inerrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, eu quero convidá-lo, você toma a sua Bíblia aí, abre lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, verso 15, uma leitura inicial para esta abordagem ao conceito calvinista de cultura. Veja Gênesis capítulo 2, verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu quero convidar você para este momento de oração. Curva a sua fronte, feche os seus olhos e ore comigo no início da exposição deste tema tão importante, tão relevante, tão necessário para os nossos dias. Vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do desafio de aprender mais da Tua Palavra e de forma especial como ela se relaciona com a nossa cultura. Nós reconhecemos as nossas limitações, a nossa incapacidade e carecemos da ação benfazeja e poderosa do Teu Espírito Santo. Por isso, nós te pedimos, meu Senhor, que nos ajude e nos abençoe de forma especial, aclarando a mente e os olhos daqueles que têm acesso agora a esse conteúdo, para que sejam libertados dos poderes das trevas e da ação alienante de homens que desprezam aquilo que a cultura pode nos oferecer para o nosso crescimento intelectual e espiritual. Que em tudo Cristo, nosso Senhor e Redentor, seja exaltado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meu querido irmão e amigo, o advento dos movimentos religiosos no Brasil, que se servem de uma visão dualística, sem dúvidas
uma das causas para a demonização de absolutamente tudo que não faça parte daquilo que nós podemos definir como guetos religiosos. A arte, na sua expressão mais abrangente, bem como outros aspectos da multiculturalidade brasileira, foi renegada a uma posição inferior em virtude da associação a demônios. E é muito comum você se deparar com essa realidade, com essa definição da cultura no ambiente das igrejas, sobretudo das igrejas neopentecostais brasileiras. A pergunta que nos vem no início da exposição desse tema é simples. Afinal, tudo que faz parte da cultura de um povo e não está associada à igreja evangélica tem associação demoníaca? Nós precisamos de buscar a resposta para isso. Inicialmente, eu quero abordar um conceito de cultura e quero utilizar aqui do livro Conceito Calvinista de Cultura, do Henri Van Til. Ele disse que, originalmente, o termo cultura não tinha a conotação ampla que tem atualmente. Então veja que ele faz uma abordagem anacrônica e diacrônica da expressão cultura. Ele diz que o termo deriva do latim colere, que significa apenas lavrar ou cultivar o solo, como nós vimos aqui na leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 15. Mas bem, segundo Honório, o termo cultura surgiu em 1871 com o síntese do termo culto e civilization. Este termo francês que se referia às realizações materiais de um povo. Aquele, um termo alemão que simbolizava os aspectos espirituais de uma comunidade. De posse do conceito do dicionário Aurélio acerca da cultura, nós temos lá no Aurélio a definição de que a cultura é o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. Muito bem, a abordagem conceitual antropológica de cultura define-a em suas teorias idealistas de três formas. Então veja, a primeira abordagem conceitual da cultura do ponto de vista da antropologia define a cultura como um sistema cognitivo. E nesse sentido, meu querido irmão e amigo, cultura é um sistema de conhecimento. Consiste em tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro de uma sociedade. Mas, em segundo lugar, nessa abordagem conceitual antropológica, cultura é definida como sistemas estruturais, ou seja, um sistema simbólico que em uma criação acumulativa da mente humana. Mas em terceiro, a cultura é definida do ponto de vista da antropologia como sistemas simbólicos. Nesse caso, meu querido irmão e amigo, a cultura deve ser considerada não um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle para governar o comportamento, e nesse caso todos os homens são geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que conhecemos e chamamos como cultura. Desta forma, meu querido irmão, é possível definir cultura em um aspecto antropológico a partir da seguinte concepção. Nesse caso, a cultura seria definida mais ou menos assim: o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, sendo essas teias, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis,
mas como uma ciência interpretativa à procura do significado. Então, do ponto de vista da definição antropológica, nós temos aí essas três bases de estrutura que vai sinalizar, primeiro, a cultura como sistema cognitivo, segundo, a cultura como sistemas estruturais e terceiro, a cultura como sistemas simbólicos. Mas Van Til vai definir a cultura não afirmando que a cultura não é algo neutro, sem conotação ética ou religiosa. Ele afirma que as realizações humanas não são sem propósito, mas buscam alcançar determinados fins, que são tanto bons quanto maus. Sendo o homem um ser moral, sua cultura não pode ser amoral. Sendo um homem um ser religioso, sua cultura também deve ter orientação religiosa. Não há cultura pura, no sentido de ser neutra quanto à religião, ou sem valores éticos positivos e negativos. Cultura, assim, afirma Van Til, é todo e qualquer esforço e trabalho humano feito no cosmos para descobrir suas riquezas e fazê-las assistirem ao homem para o enriquecimento da existência humana, e tudo isso afirma Van Til para a glória de Deus. Meu querido irmão e amigo, nós já temos uma definição do ponto de vista da teologia, nessa proposta de Henri Van Til, acerca do que é cultura. Nós temos uma definição antropológica centrada em três conceitos ou três pilares, mas eu quero prosseguir falando sobre o conceito calvinista de cultura, falando um pouco sobre um tema muito debatido e divulgado entre os antropólogos. Se você já fez algum curso das ciências humanas ou sociais, certamente você ouviu falar sobre um termo chamado etnocentrismo. E compete a cada um de nós agora uma resposta acerca do que é etnocentrismo. E para responder a essa pergunta, nós vamos mergulhar na etimologia do termo etnocentrismo, que aponta para dois significados. Primeiro, etno, que significa grupo, e centrismo, que é centro de referência. Desta forma, o etnocentrismo pode ser definido como a atitude de resistência, de desrespeito ou desconsideração do outro, do seu grupo, a partir de seus valores culturais. Uma atitude etnocêntrica, meu querido irmão e amigo, é, portanto, e quase sempre uma atitude definida pelos antropólogos como uma atitude preconceituosa. Então, de posse desse conceito de etnocentrismo e também amparados pelo conceito daquilo que Henri Van Til traz no seu livro, o conceito calvinista de cultura, nós vamos perceber na citação do seu livro, lá na página 214, o que ele vai falar sobre isso. Ele diz: agora deve-se observar que uma das táticas mais sutis do arsenal de Satanás é a tentativa de amenizar esta antítese, de abordar os filhos de Deus com cantigas de niná, para que durmam de modo a se tornarem presas fáceis e complacentes quanto ao mundo. É importante, então, compreendermos que nem tudo daquilo que uma cultura nos oferece, nós que somos cristãos reformados, calvinistas e, portanto, protestantes, deve ser abraçado. Porque o conceito de etnocentrismo, segundo os antropólogos, traz a ideia de que você, em momento algum, pode avaliar a cultura do outro e dizer que aquilo não lhe serve. Obviamente que deve haver um respeito àquilo que está sendo proposto em qualquer ambiente de cultura, mas do ponto de vista do protestantismo histórico, nós que somos crentes protestantes
e calvinistas, devemos ativar o filtro e, de fato, filtrar aquilo que pode ser positivo e nos servir e deletar aquilo que pode confrontar, que pode colidir frontalmente com os valores da Escritura. Daí, aquilo que nós compreendemos do ponto de vista que foi produzido, sobretudo no pensamento de João Calvino, que foi um dos incentivadores ao conhecimento, de forma especial à cultura. Por exemplo, apaixonado pela cultura, João Calvino estabeleceu um sistema escolar modelo em todos os níveis, tornando a Academia de Genebra um dos mais respeitáveis estabelecimentos de instrução superior de seu tempo. A teologia calvinista, meu querido irmão e amigo, dentro do protestantismo histórico, ela é a mais abrangente e voltada para a presença cristã no mundo. Daí nós temos a consciência de que, amparados pelo conceito calvinista de cultura, nós estamos e devemos estar de fato sempre com o nosso filtro ativado. Van Til, por exemplo, disse que a religião tem o poder de integrar a cultura do homem por meio da fé, porque ela se ergue acima de toda cultura, não sendo parte da cultura como tal, mas a experiência mística da apreensão de Deus na relação de aliança. A religião deve então ser distinguida, mas não separada da cultura. Então Van Til vai dizer que o pecado não deixa de abolir o dever, como também não destrói o ímpeto da atividade cultural, e o ambiente cultural permanece. A boa terra a que o homem é adaptado pelo design criativo é também o habitat do homem e seu local de trabalho. Daí compreendermos que, como o pecado afetou toda a existência humana e a cultura não foi imunizada daquilo que o pecado nos trouxe, nós devemos estar sempre com os nossos olhos atentos e com o nosso filtro ativado para compreendermos que nem tudo que uma cultura ou uma determinada cultura nos oferece como valor vai nos servir do ponto de vista da cosmovisão que temos enquanto crentes que fazem parte de uma linhagem protestante histórica. Então, nós precisamos entender que a cultura tem um valor. Nós precisamos de entender que ela faz parte de um plano original de Deus, mas que ela foi afetada pelo pecado. Contudo, na graça comum, Deus jamais deixou de usar a cultura para o embelezamento da sua criação, e essa cultura ela pode ser apropriada por aqueles que têm uma relação de aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, que devem se apropriar com o filtro ativado e abraçando apenas aquilo que lhes pertence, no sentido de que não colide com os valores daquilo que a Santa Escritura nos expõe como regra de reto viver. Daí a necessidade, meus queridos irmãos, de compreendermos o que de fato significa a graça comum de Deus. Meus queridos, a palavra charis significa uma disposição favorável, especialmente o amor exercido para com os inferiores, os dependentes ou chamados indignos, disse Alexandre Archibald Rod. É importante, então, compreendermos que na teologia reformada o nome gratias communis entrou em uso geral para expressar a ideia de que esta graça se estende a todos os homens, em contraste com a gratias particulares, que se limita a uma parte da humanidade, a saber, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para a salvação. Meus queridos,
em geral, se pode dizer que quando falamos de graça comum, nós temos em mente, primeiro, as operações gerais do Espírito Santo, pelas quais ele, sem renovar o coração, exerce tal influência sobre o homem, por meio de sua revelação geral ou especial, que o pecado sofre restrição, a ordem é mantida na vida social e a justiça civil é promovida. Mas, em segundo lugar, nós precisamos de compreender que, em geral, pode-se dizer que quando falamos da graça comum, nós temos em mente também, segundo nos informou Luiz Berkoff em sua Teologia Sistemática, as bênçãos gerais, como a chuva e o sol, a água e alimento, roupa e abrigo, que Deus dá a todos os homens indiscriminadamente, onde e quanto lhe parece bom fazê-lo. Portanto, meus queridos irmãos, segundo nos disse Alexandre Archibald Rod, nesse contexto, o que se pretende por graça é a influência do Espírito de Deus sobre a mente dos seres humanos. Esta é uma influência do Espírito Santo distinta e acessória à influência da verdade. Então, você pode perceber que na graça comum, Deus usa as competências e as habilidades das pessoas para produzir cultura, inclusive de raro e fino valor. Meus queridos, nós precisamos entender que a graça comum de Deus, ela se estende a todas as pessoas, independentemente do credo religioso. E esta graça nos traz alguns frutos. Eu falo a graça comum. Por exemplo, na graça comum, nós temos sustada a execução da sentença de Deus. Se você abrir o livro do profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 9, você vai perceber isso. Veja, Isaías 48, verso 9, falando da graça comum e como Deus susta a execução da sua sentença, o profeta nos disse: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei contigo, para que te não venha exterminar. Se você continuar folheando a Escritura acerca de que um dos frutos da graça comum, nós temos a graça se manifestando de forma a suster a execução da sentença, você vai perceber, por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, verso 22, dizendo o que segue. Romanos 9, 22, a Escritura diz assim: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Veja então que o primeiro fruto da graça comum nos mostra que é sustada a execução da sentença de Deus. Isso vai nos mostrar também que, como segundo fruto da graça comum, há uma restrição do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versos do 1 até o 4, vai nos mostrar isso, porque Deus vai usar o magistrado civil, aqueles homens que não têm nenhuma relação pactual com ele, para manter a sociedade bem ordenada. Veja, Romanos capítulo 13, versos do 1 ao 4, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Pergunta o apóstolo.
faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então perceba que o segundo fruto da graça comum, o primeiro fruto da graça comum é que é sustada a execução da sentença e do juízo de Deus sobre as nações. Segundo, pela graça comum, Deus usa um homem ímpio e descrente para restringir o pecado na sociedade. Mas, em terceiro lugar, como produto da graça comum, nós vamos perceber que há a preservação de alguma percepção da verdade, da moralidade e da religião. E Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, verso de número 15, diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência, os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Mas, meus queridos, a quarta manifestação da graça comum de Deus é efetivamente, ou fruto da graça comum de Deus, é a prática do bem público e da justiça civil. Isso independe da igreja, de quem quer que seja. Se você abrir em Lucas capítulo 6, verso 33 e Romanos capítulo 2, verso 14, você vai compreender perfeitamente isso. Veja primeiro, Lucas capítulo 6, verso 33 diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se você abrir a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 2, verso 14, você vai perceber o quanto isso é verdadeiro na pena inspirada do apóstolo Paulo. Ele disse assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Então, meu querido irmão e amigo, é importante compreender que na graça comum de Deus, o Senhor mantém todas as coisas em perfeita ordem. Primeiro, é sustada a execução da sentença. Segundo, o pecado é restringido na sociedade. Terceiro, há uma preservação de alguma percepção da verdade, da moralidade e da religião. Quarto, a prática do bem público e da justiça civil, também operado por meio de pessoas que não têm uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos de compreender que o quinto fruto da graça comum de Deus são muitas bênçãos naturais. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 145 e ler os versos 9, 15 e 16, você vai perceber como Deus, na graça comum, trata todas as pessoas de maneira perfeitamente equitativa. A Escritura nos diz no Salmo 145, a partir do 9, versos 15 e 16, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Meu querido irmão e amigo, de fato nós precisamos de abrir os nossos olhos, sobretudo para aquilo que Deus tem feito por meio das mãos de muitas pessoas que não têm uma aliança com Ele por meio de Jesus Cristo. Afinal, como disse Henry Van Til, a graça comum não tem apenas uma influência restritiva ou negativa, mas é também positiva e progressiva na motivação da atividade cultural. A cultura, meu querido irmão e amigo, é um dom da graça
comum, já que por meio dela os poderes originais depositados na natureza vieram à fruição. Se não fosse pela graça comum de Deus, o mundo já teria sucumbido, como um vaso se quebra em pedaços quando se remove seu apoio. Eu quero então concluir esta primeira mensagem sobre calvinismo e cultura abrindo seus olhos. Há muita coisa sendo produzida fora dos arraiais das igrejas evangélicas brasileiras, cujo valor cultural é muito distinto e elevado. Por isso, ative seu filtro. Por isso, aprenda pela Escritura, pela Palavra de Deus, pela revelação especial de Deus, que na graça comum, Deus usa meios e pessoas estranhas a nós, e a própria revelação no sentido de padrão de vida moral, para que o seu próprio nome seja honrado e glorificado. Eu quero então concluir essa primeira palestra sobre calvinismo e cultura, fazendo uma oração por você e com você. Feche seus olhos para este momento de oração ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, nós bendizemos a Ti pela graça comum, porque por ela o Senhor tem usado homens e mulheres sem nenhuma relação contigo, de credos e crenças diferentes, alguns ateus, outros agnósticos, que têm promovido a glória e o louvor do teu glorioso nome, por aquilo que tem produzido de cultura elevada e que tem estrutura sólida na tua palavra bendita, meu Senhor. Por isso, desvenda o coração de todas as pessoas que estão alienadas e que não conseguem enxergar valor cultural em outras fontes que não seja a revelação especial de Deus. Que o Senhor desvende-lhes os olhos para que contemple a tua grandeza também na manifestação da graça comum. Que a tua palavra seja aplicada aos corações e que Cristo, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. A Ele, pois, a glória hoje e na eternidade. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida, meu querido irmão e amigo, no nome poderoso e bendito do Senhor Jesus.